Aleluia, somente a Ele nós devemos adorar e glorificar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti eu adorarei. Amados, nessa manhã do dia a qual o Senhor preparou para nós, dia 12 de junho de 2015, às 5h30, eu quero te convidar a vir junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. São agora exatamente então 5h30. Vamos nos preparar nesses instantes para estar trazendo uma palavra para o nosso, para o meu, para o seu coração. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. A partir do versículo de número 22, vamos estar meditando nessa palavra, a qual, através dela, será revelada a mim e revelada a ti algo da parte de Deus, porque não temos nada, mas através dele, através das suas escrituras, nós temos o muito, porque o conhecer a Deus é o que está necessitando nos dias de hoje. Muitos conhecem tantas pessoas, muitos conhecem tanta gente, mas ainda não conhecem a Deus. E por não conhecer a Deus, a palavra de Deus diz, né, que é necessário conhecer a Deus. Então veja que Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 22. E na verdade, o Filho do Homem, ele vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual parecia ser o maior. E eles lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim? Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, por quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa? O que serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai nos destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vós assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Amados, o que eu quero compartilhar nessa manhã está justamente aos finais desses versículos aos quais aqui eu estou finalizando essa primeira parte, essa parte dessa ministração. Deixa eu ver o 34 aqui que me chama a atenção algo aqui. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse ele: quando vos mandei... Não, aqui fica por o 34, 22 ao 34. Lucas capítulo 22. Ontem, conversando sobre coisas do reino, conversando sobre a palavra, que é a coisa mais gostosa que tem, que é conversar com alguém sobre a palavra. Então eu decorria o assunto com alguém sobre a palavra. E a gente vê, né? Ontem eu trazia uma mensagem, e depois que eu trouxe essa mensagem,
a gente tem uma responsabilidade muito grande, que aqui quando eu abro a minha boca, ainda mais que eu sou direcionado por Deus, mas ao mesmo tempo que eu sou direcionado por Deus, pode haver uma grande possibilidade, e isso aí é notório, se alguém disser que quando eu estou na rádio é só Deus que fala, ele é mentiroso, porque eu sou humano e eu sou carne. Então às vezes pode haver que no momento em que eu estou ministrando uma palavra, eu dou espaço para a carne. E a carne às vezes ela expressa aquilo que a carne está sentindo. Então, ontem eu ministrava aquela palavra, não revolto, não volto atrás. Lançou, está lançado. E depois, meditando, e eu vi que alguns momentos foi de ira. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Então nós podemos e vai acontecer momentos em que nós vamos irar. Mas agora precisamos tomar cuidado para não pecar. Porque depois já era, too late. Mas, então, diante da conversa que estava tendo ontem a respeito das coisas do reino, e eu conversava com alguém a respeito das coisas do reino, e eu me lembrei dessa passagem a qual Jesus ele diz para Pedro que quando Pedro se convertesse, ele avisasse aos seus irmãos. Então veja o que o Senhor está dizendo para Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Lucas capítulo de número 22, versículo 32. E quando eu terminei aquela conversa, que eu estava conversando com alguém, e eu falava justamente a respeito disso, de que nós demoramos às vezes o processo da nossa conversão. Existem muitas pessoas ainda que não são convertidas. Nós vimos há pouco tempo uma mensagem do pastor Paulo Júnior, falando dos sintomas do desviado, né? E naquela passagem ele fala que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e ainda são desviados, estão desviados ou estão se desviando. Ele fala de todos os sintomas. Já passei essa mensagem aqui também. Então veja que ele fala também da conversão. Então a conversão você está andando no sentido e você faz uma volta de 180 graus e você está indo para uma outra rota, então você fez uma volta de 180 graus, então o ponto que você estava já não é mais aquele que você estava outrora. Existem pessoas que acham que são convertidas, mas na verdade elas não fazem um giro de 180 graus, mas elas fazem um giro de 360 graus, que é o giro completo de um ciclo. Então quer dizer, você acha que converteu, mas ao fundo você está no mesmo lugar, você não saiu, você não é um convertido. Como que Jesus inclui no meio dos seus discípulos alguém que ainda não estava convertido? Há de se lembrar que Jesus ele preparou 12 e ele estava conduzindo estes 12 em meio aí para que fossem preparados para dar sequência ao evangelho que Cristo veio trazer sobre este povo, sobre esta nação a qual hoje, até hoje, se expande esse evangelho. Então Lucas capítulo de número 22 diz assim: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Veja que, pegando a base desses versículos aqui, eu vejo algo que hoje acontece muito. E isso é muito triste, né? Hoje em dia, quando alguém está sua situação enferma, e se tiver muitas propriedades, se tiver muitos bens, ali quando ele está enfermo, está em fase, já como se diz, uma fase terminal. As pessoas às vezes no próprio velório, os filhos
de pais que têm situações boas, situações que estão deixando muitas propriedades, estão deixando uma riqueza. Ali os filhos, no momento do velório, já começam a calcular, já estão com a calculadora, o que vai dar para mim, o que vai sobrar para mim, o que vai ser para mim. E aqui nessa passagem, quando Jesus está dizendo, né, que ele veio, né, para cumprir, ele veio para fazer a obra, e que ele haveria de ser traído, e ai daquele a qual o traísse. E eles começam a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, no momento em que Jesus estava dizendo para eles que haveria alguém que estivesse no meio dos 12 que estaria traindo Jesus, aí você vai e pega e vê que no meio dessa situação, aqueles 12 que estavam sendo preparados, estavam sendo amados por Jesus, eles estavam traindo a Jesus. Vivemos um tempo onde há muita traição, a traição de cônjuges, a traição de irmãos, a traição do pai com o filho, a traição do filho com o pai, a traição de todas as formas. E às vezes entramos em pânico, entramos em pavor. Nossa, logo ele foi fazer isso comigo. Então a gente vê que Jesus, ele já estava preparado para isso. E se nós conhecemos a palavra de Deus e vemos que Jesus, com 12 discípulos que estavam sendo preparados, Jesus passa por isso, imagine eu e você, como que nós não passaríamos por isso? Já passei por muitos, e é triste, é complicado, é ruim, mas estou de pé, porque Jesus também permaneceu de pé, diante da traição, diante da forma a qual Judas o traiu por 33 moedas. Vejamos aqui então que eles começam a razoar entre si qual deles que seria o maior. Então imagine que eu, né, conjecturando, que no momento aqui os discípulos já estavam pensando quem estaria assumindo a posição de líder, né? Imaginando, né? Jesus está indo, mas quem vai ser o líder? Então eles começaram a razoar entre eles de qual deles que era o maior. E Jesus, ele chega diante dessa situação e começa a dizer para eles. E ele lhes diz: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como que serve? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou aquele a qual o que serve. Então, veja, para entendermos aqui um pouco, precisamos de uma direção, né, do Espírito Santo de Deus para nós praticarmos isso e trazermos isso não como uma teoria, mas trazermos isso para uma prática. Veja que houve contenda entre eles para saber sobre qual deles parecia ser o maior. Ele disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Veja que os discípulos estavam sendo preparados por Jesus, estavam sendo preparados para serem diferentes, mas eles estavam ainda se comparando com o que os gentios fazem. Às vezes as pessoas pegam, falam do evangelho e se comparam o evangelho com o que os gentios fazem. Ah, não, lá é bem mais organizado, lá é bem mais assim, lá é desse jeito. Mas veja que Jesus, ele traz para os discípulos aqui nesse instante uma realidade. E essa realidade eu quero trazer para você. Você não é um produto feito em grande escala. Você não é uma máquina, você não é um produto formado, feito por homem, não. Nós somos formados, nós somos feitos por Deus desde o ventre. Ele nos acompanha, e falar desde o ventre, né? Ontem nasceu aí Rafael, né, o filho do Ronaldo, Betinho.
né? E também o Esdaime também veio ontem também, a Radassa, né? Eu não sei se a Radassa é o nome da filha que tem agora, ou que é, ou se é essa que está vindo nova agora, né? Mas eu acho que Radassa é o nome da filhinha dela. Então tá aí, né? A Esdaime Dadá, né? Irmã do pastor Wellington, né? Então tá aí, nasceu ontem, foi aí à tarde, né? À noite, né? Das crianças. Então veio aí Rafael, filho do diácono Ronaldo Betinho, ali da igreja do pastor Ezequiel, e também a filha aí, né, da Dadá. Então, Deus, ele nos formou desde o ventre o Senhor, ele nos formou, e o Senhor, ele está dizendo aqui para os discípulos, né, a respeito de que eles não podem ser igual, eles não podem olhar os que os gentios estavam fazendo. E ele diz aqui no versículo de número 27, pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então veja, aqui diante da mesa, diante, né, da ceia, diante do momento em que talvez alguém está te servindo, este é o maior. E você precisa de estar na mesa. E olha, o que Jesus está dizendo aqui no versículo de número 27, ele não está classificando um como maior, mas ele está colocando aqui como que todos estivessem iguais no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Ali eles estavam sendo preparados. Então, a Bíblia, ela comenta algo, né? Que às vezes isso aí me preocupa, né? Nós falamos às vezes que Deus, ele não faz acepção de pessoas, correto? Deus não faz acepção de pessoas. Mas às vezes é preciso de nós notarmos que em meio de muitas pessoas existe alguns que eles desenvolvem, que eles destacam de uma forma bem maior, e eles estão mais dispostos para fazer, eles estão mais dispostos para ir. Infelizmente hoje existe isso, mas não é uma coisa natural. Hoje existem pessoas que têm essas práticas, mas é uma política. Estão esperando um cargo, estão esperando uma posição, então às vezes se esforçam, faz sua camisa, como diz o outro, mas está esperando um prêmio do homem. Mas existem pessoas ainda que se esforçam, pessoas que vão continuar se esforçando, porque tem esse chamado, tem essa posição para ser o maior, para ser o que serve. Então o maior é o que serve. Então não é porventura, não é quem está à mesa. Olha, ele pergunta, isso aqui é uma pergunta. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pergunta também. Aí ele vai e diz, eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Então, se o Senhor Jesus, ele era o maior, né? Se ele estava conduzindo esses discípulos, então ele deixa bem claro que aquele que está servindo é o maior. Então, se você serve, você é o maior. Continuando o versículo de número 28. E vós sois... Deixa eu dar uma golada de água aqui. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentei sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Olha aqui, preste atenção nisso aqui. Satanás, ele pediu a Simão Pedro para cirandar como o trigo. Veja algo aqui, são 5 horas e 48 minutos. Eu creio que eu tenho um bom tempo aqui para dar um tempo nisso aqui, para que você entenda. Às vezes eu não gosto muito de falar de Satanás, porque eu não prego ele, não sou nenhum satanista. E veja que Satanás, ele pede a Simão. Olha como que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele diz isso porque Satanás pediu. Assim como o adversário também pediu a Jó, né, para que pudesse demonstrar que Jó não era tão íntegro, tão temente, tão como ali diz no primeiro capítulo de Jó, né, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal.
E assim também, Satanás ele pede aqui a Simão Pedro. Por que Satanás pede a Simão Pedro? Eu não sei, eu acredito que já havia passado aqui, Lucas 22, quando Pedro, né, no momento em que falaram que iria prender Jesus, Pedro pega, né, um dos soldados e corta a orelha dele. E a natureza de Pedro era uma natureza agressiva, era uma natureza bem explosiva, e Satanás sabia disso. Então veja que o Senhor ele diz para Simão Pedro: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. A ciranda, né, para que você entende isso, né, a ciranda é uma roda, né, e cirandar como o trigo. E o trigo, né, você sabe que quando o trigo ele está sendo colhido, né, então passa-se um maquinário, aquele maquinário ele vai e pega girando, olha aí, isso aqui é mistério, hein? O pastor não é tão entendido isso não, isso aqui é mistério. Então aquele processo do trigo, então aquele giro, né, aquela rodando, aquela girando para separar esse trigo, né, ali os grãos do trigo. Então veja que era o que o adversário estava pedindo. Então ele estava querendo a vida de Pedro para dar um giro nela, para dar uma sacudida, para cirandar, para bagunçar a vida de Pedro. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que Satanás está cirandando com a vida deles. Eles não sabem tanta besteira, tantas coisas que estão fazendo, porque eles estão sendo movidos, eles estão sendo direcionados, Satanás está cirandando com eles. Mas veja o que Jesus ele diz aqui no versículo de número 32. Jesus ele disse assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã que está escutando essa programação: você é convertido? Você é convertido? Amados, quando eu conversava com alguém ontem a respeito desse assunto, e naquele momento em que eu falava disso, depois eu fui para almoçar, e quando eu estava almoçando ali, eu estava pensando nisso. Eu sou convertido? Eu sou convertido? Eu confesso a vocês que aos 25 anos, né, eu vim para Jesus aos 25 anos, aos 25, 21 anos, 25, 22, eu sou ruim de conta. Foi aos 22 anos, foi logo quando eu comecei a namorar com a pastora Sônia, né, aos 25 eu me casei, então foi aí por volta dos 23, 24 anos eu vim para Jesus. Então a conversão ela é o quê? Você está numa posição, você vai e faz um giro de 180 graus, aí você converteu. Não vai fazer um giro de 360 que você está no mesmo lugar. Então a conversão é isso, você faz um giro e você está indo em outra direção. Então, se olharmos de uma forma, quando eu venho para a presença de Deus, eu fiz uma conversão. Quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma conversão. Mas só que essa conversão, ela está voltada para a parte física, né? A pessoa se converteu realmente. Hoje ela não vai para os botecos, hoje ela não vai para lugares que ela ia ontem, hoje ela está indo em outra direção. Mas ela vai aos cultos, participa dos cultos, ela até vai a algumas reuniões e ela tem todas as perspectivas de que é um convertido. Pedro, ele estava andando com os discípulos. Pedro estava andando com Jesus. E quando eu vejo Jesus fazer isso aqui com Pedro, eu fico olhando a autoridade, a forma em que Jesus ele estava com esses discípulos, mas ele, de forma alguma, olhava para esses discípulos, por aquilo que eles fizeram no passado, que eles eram no passado. Jesus, de forma alguma, olhava por aquilo que os presbíteros, porque esses discípulos tinham, né? Se eles tinham propriedade, se eles tinham alguma coisa, se eles entregavam um bom dízimo. Jesus não olhava nada disso. Mas Jesus direcionava a sua palavra com esses discípulos como se estivesse olhando dentro, como se estivesse lá no fundo, no mais profundo da alma deste discípulo. E ele olha, né, para Pedro.
E ele disse para Pedro, olha, quando Satanás pediu para que cirandar você como um trigo, eu roguei por ti, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você não enfraqueça na fé. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Olha que mistério, olha que revelação linda que o Espírito Santo de Deus traz aqui agora. Olha aqui. Aquele que somente fez uma conversão dessa forma, uns 180 graus, essa conversão visível, e ele não fez ela interior, ele tem grande possibilidade de desfalecer. Ele tem grandes possibilidades de parar, de desistir. Mas quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então veja que Pedro, Pedro tinha a forma em que Jesus demonstrava o amor dele por Pedro era muito grande. Porque certa feita Jesus chegou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? E aqui Jesus ele diz para Pedro: Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro aqui com palavras bem diretas: Pedro, converte. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: digo-te que Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Amados, é necessário fazer uma retrospectiva da minha vida e da sua vida, como eu fiz ontem. Então eu me assentei ali, comecei a almoçar, mas aquilo me incomodava. Eu sou convertido. Então aos 25 anos eu vim para a igreja, aos 25 anos me casei na igreja, aos 23 anos estava aceitando a Jesus. Eu fiz uma volta de 180 graus, eu me converti, mas depois desse tempo todo, quase mais de 20 anos, 25 anos, eu posso dizer, não se escandaliza, não se escandalizar, talvez você está ao ponto de chegar a se converter. Eu acredito que eu tenho aí 6, 7 anos de convertido. Eu tenho 6 anos de ministério pastoral. Eu devo ter aí 7 anos de convertido. Porque, na verdade, eu fiz a volta de 180 graus. Mas o meu interior ainda não havia se convertido. Porque eu estava rodeado e voltado, acreditando e esperando em homens. Eu estava vivendo e vivenciando o mundo natural. Mas quando eu me converti, nesses 7 anos que eu me converti, eu deixei de olhar para as coisas do mundo. E eu comecei a olhar para Deus. Eu vivo para Ele, eu faço a obra de Deus, eu vivo, não penso em Deus somente 1 hora pela manhã na programação da rádio. Eu não penso em Deus somente no dia que eu tenho que trazer uma mensagem no domingo, no culto, na escola bíblica dominical de manhã cedo aqui, através das ondas sonoras da 1230 AM. Não. É todo instante, todo momento. Saio agora para o trabalho, saio daqui para o trabalho, vou ao caminho, vou falando com ele, vou sendo ministrado por ele. É todo instante. Isso é ser um convertido. Mas quando eu simplesmente só lembro de Deus e me comporto com Deus como coloco aquela beca, coloco aquela roupa, aquela veste, aquela mulher que se organiza, que faz aquela maquiagem e vai para a igreja. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Mas durante os outros instantes, não tem nada daquilo. E Jesus ele diz para Pedro: quando tu converteres, confirma aos teus irmãos. Então, sem medo nenhum, eu confirmo hoje, que eu sou um convertido. Há uns 7 anos me converti por completo. E vale a pena ser um convertido. Mas é preciso ter uma conversão sincera. 5 horas e 58 minutos. Pai, obrigado pela tua palavra. Porque ela é viva. Ela é eficaz. E a pergunta que o Senhor fez para Pedro, ela é hoje para muitas pessoas. O que o Senhor confirmava na vida de Pedro, o Senhor confirma hoje na vida de muitas pessoas. Que muitos possam se converter e possam se arrepender e firmar na tua presença.
Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus eterno Pai, e que as duas consolações do Espírito Santo estejam e permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Eu estou indo embora, domingo estou de volta aí às 12 horas. E lembrando você aí, né, que o Oasis Café Bake está abrindo agora. As portas estão abertas no número 377 Main Street, na cidade de Medford. Que Deus te abençoe e até aí, domingo, Escola Bíblica Dominical, aí na rádio, às 12 p.m. Que Deus te abençoe. Fui!